Em março de 2022, tropas russas invadiram a Ucrânia, deflagrando uma guerra moderna que assustou o mundo inteiro. Enquanto o presidente ucraniano se queixava da invasão militar russa, Putin, o todo-poderoso presidente russo, afirmava que era a Ucrânia quem colocava o povo russo em extremo perigo com uma possível aliança militar com os Estados Unidos. Na prática, o povo ucraniano se viu na complicada situação de se render às exigências de Putin ou enfrentar o exército russo. Sem dúvidas, uma situação trágica em que nenhum país gostaria de estar. Porém, o que poucos sabem é que a história da Ucrânia é repleta de momentos de guerra, invasão, fome e até genocídio. O território ucraniano já foi invadido e explorado por Napoleão, Stalin e até Hitler. Portanto, Putin hoje se soma a uma longa lista de agressores estrangeiros. A Ucrânia moderna é um país dividido entre amor e ódio à Rússia. O país é considerado o coração da nação russa, pois foi onde se originou o antigo povo russo, o ancestral comum de russos, bielorrussos e ucranianos. Portanto, para boa parte da Rússia, os russos e ucranianos são um povo só. Isso se reflete também dentro da política ucraniana, pois parte da população é pró-russa, enquanto outra parte quer a distância de Putin e proximidade com a Europa. Uma das razões de tantos conflitos na Ucrânia é sua localização geográfica. O país europeu possui uma enorme fronteira com a Rússia e acaba servindo como porta de entrada para países invasores. Seu território plano facilita a passagem de tropas. Logo, a Rússia tem todo o interesse em manter essa porta fechada da melhor forma possível. A questão é também econômica. A Ucrânia é o segundo maior país europeu com uma grande extensão de terras férteis. Considerada um celeiro de grãos da Europa, a Ucrânia é sempre visada pelas qualidades do seu solo, sendo hoje um dos maiores produtores mundiais de milho, batata, cenoura e soja. Sendo uma espécie de porta de entrada para a Rússia e com uma terra tão economicamente rica, a Ucrânia teve no século XX a trágica experiência de sofrer tanto pela opressão nazista quanto pelo regime soviético. E agora, Putin abre um novo capítulo de guerra. Vamos conhecer melhor essa história? O Holodomor foi uma catástrofe onde milhões de ucranianos morreram de fome na década de 30, durante o regime soviético. Essa tragédia também é conhecida como genocídio da população ucraniana, e até hoje se debate se o Holodomor foi uma infelicidade acidental ou um plano do governo soviético. O termo é ucraniano e significa literalmente matar pela fome. Em 1930, a Ucrânia era uma das repúblicas socialistas soviéticas, comandadas por Moscou. Stalin buscava a industrialização acelerada da União Soviética. A coletivização da agricultura facilitava esse processo, ao estabelecer metas e controlar a produção agrícola. Assim, o regime comunista implantou a requisição compulsória, onde os camponeses eram obrigados a fornecer a maior parte da sua produção ao Estado. O Estado também tomou propriedades privadas e obrigou os camponeses a trabalhar em grandes propriedades coletivas. O povo ucraniano se revoltou contra as medidas, e Stalin viu esse movimento como uma afronta ao sistema soviético. A partir de então, as metas de produção se tornaram cada vez maiores, obrigando os camponeses a entregar ao Estado mesmo sua parte para consumo pessoal. Até mesmo comer batatas e milhos poderia ser visto como crime, e muitos foram até presos por isso. Na prática, os camponeses passavam fome para enviar a Moscou todos os alimentos, e o governo então usava esse excedente para alimentar o exército ou vender para outros países. A fome foi se agravando, e entre 1931 e 1933 os cadáveres simplesmente se espalhavam pelas ruas e pelos campos. Somente sobreviveram aqueles que conseguiram fugir para outras regiões ou que conseguiram esconder comida. São relatados casos de insanidade e até de canibalismo no período. Uma declaração conjunta das Nações Unidas, assinada por 25 países em 2003, declarou que 7 a 10 milhões de pessoas pereceram nessa tragédia. Apesar das evidências históricas, a tragédia ainda é debatida e até mesmo negada. Um dos pontos controversos é se a fome foi causada intencionalmente
ou resultado de má gestão soviética e condições climáticas desfavoráveis. O que está claro é que o povo ucraniano foi vítima de uma das maiores tragédias da humanidade. Em junho de 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, a Alemanha resolve romper seu pacto de não agressão com a União Soviética e ataca o gigantesco país. Os dois países começaram como aliados e concordaram em dividir a Europa após a guerra. Mas a amizade de Hitler e Stalin não durou muito. A Operação Barbarossa tinha por objetivo derrotar o exército soviético antes do inverno e erradicar o bolchevismo soviético. Assim, um imenso exército de mais de 3 milhões de soldados alemães foi reunido. A Ucrânia na época era parte importante da União Soviética e a estratégia da Alemanha era tomar Kiev. A capital ucraniana era importantíssima pela sua produção de trigo e milho e pelos oleodutos que levavam o petróleo, fundamental para a guerra. Em Kiev, o exército russo sofre uma terrível derrota, com o maior cerco militar da história, e os alemães capturam 660 mil soldados soviéticos. O regime soviético era tão rígido e violento com a população ucraniana que os soldados alemães foram recebidos como libertadores, com flores e pães. Afinal, a invasão alemã ocorreu apenas alguns anos depois do Holodomor mencionado anteriormente. Os ucranianos chegaram à conclusão que, se sob o domínio de Stalin já viviam no inferno, sob o domínio de Hitler não poderia ser pior. Estavam muito enganados. Era possível infernos diferentes. Com o domínio nazista, a maioria da população ucraniana acabou sendo aprisionada, escravizada e enviada para morrer em campos de concentração e de extermínio. A população judia da Ucrânia acabou conhecendo um destino ainda mais trágico do que o do regime comunista. Durante as primeiras semanas de ocupação nazista na cidade ucraniana, ocorreu o maior extermínio cometido na Segunda Guerra, o massacre de Babi Yar. Entre 29 e 30 de setembro de 1941, os nazistas fuzilaram mais de 33 mil judeus em cerca de 36 horas. O nome Babi Yar refere-se a uma ravina existente em Kiev, onde ocorreram os massacres. Os fuzilamentos eram parte da solução final nazista, plano que pretendia o extermínio de todos os judeus da Europa. Porém, as vítimas foram além do povo judeu. Nos meses que se seguiram, milhares de outros judeus e não judeus russos foram capturados, trazidos à ravina e fuzilados, num total de cerca de 100 mil mortos. Como vimos, a história da Rússia e da Ucrânia é antiga. Especificamente de Putin com a Ucrânia também não é nada recente. O líder russo afirma com frequência que o país é parte da história russa. E antes da invasão total de 2022, em 2014, Putin já tinha tomado para a Rússia parte importante da Ucrânia, a Crimeia. A Crimeia é uma região importante disputada no Mar Negro. Para a Rússia, é um posto avançado de defesa e onde posiciona a base da sua frota do Mar Negro. A região já fez parte da Rússia e da União Soviética e em 1954 foi anexada à Ucrânia. A Crimeia foi reconhecida como uma república autônoma, com presidência e parlamento próprios. A disputa pela região começa em 2014, quando um presidente ucraniano pró-Rússia é deposto por buscar um maior alinhamento da Ucrânia à Rússia e não à União Europeia. A população ucraniana se divide sobre o assunto e os pró-Rússia do sul e do leste se mobilizam contra o novo governo. No extremo sul da Ucrânia, incluindo a Crimeia, a grande maioria é de pró-russos e uma tensão separatista se torna inevitável. A Rússia reforça seu efetivo militar na região, onde já possuía uma frota naval poderosa. Grupos paramilitares pró-Rússia derrubam o prefeito nomeado pelo governo ucraniano e tomaram prédios públicos hasteando a bandeira russa. O parlamento da Crimeia então aprova sua independência da Ucrânia e um referendo é convocado para decidir sobre a reintegração da região à Rússia. Com 96% da população favorável, poucos dias depois, Putin assina uma lei que completa a reintegração da Crimeia à Rússia. A Ucrânia então ordena a retirada de suas tropas da região e passa a considerar a Ucrânia como zona ocupada pela Rússia. Na prática, em meros 5 meses, sem nenhum conflito armado, a Rússia toma para si uma região estratégica fundamental do Mar Negro, sem qualquer reação efetiva das organizações internacionais.
A anexação ainda hoje não é reconhecida pela Ucrânia e nem pela comunidade internacional. A tensão entre Ucrânia e Rússia não diminui de 2014 até 2022. O atual presidente ucraniano, Zelensky, se apresentou desde as eleições como um opositor do regime russo e fez várias iniciativas de aproximação com a Europa e com o Ocidente. Porém, a tentativa de ingressar na OTAN provocou especialmente o governo russo. Assim, em março de 2022, o exército russo, muito mais poderoso, avança sobre o território ucraniano, iniciando uma guerra, com um desfecho ainda bastante incerto. Como vimos, porém, a invasão da Rússia em 2022 não é uma exceção, e sim mais um episódio numa longa e conturbada história ucraniana. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu curtir e comentem algum detalhe que ficou de fora ou mesmo uma dúvida sobre o conteúdo. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!